Frente de Sala. Olá, bem-vindos! Este é o Frente de Sala e neste episódio recebemos a escritora e tradutora Tânia Ganho. Ela acaba de lançar um livro de memórias que é também uma homenagem emocionante ao pai. Chama-se O Meu Pai Voava e é uma edição da Dom Quixote. Falamos com ela sobre o livro e sobre a figura grandiosa que o motivou. No final, ainda encontramos tempo para que nos deixasse algumas sugestões de leitura, às quais juntamos as nossas habituais ideias para aproveitar o que Lisboa tem para oferecer. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Tânia Ganho é escritora e tradutora literária há mais de 20 anos. Nasceu em Coimbra, em 1973, e é autora de vários romances, entre eles o aclamado A Peneia. Acaba de publicar o primeiro livro de memórias. Chama-se O Meu Pai Voava e é uma homenagem ao pai, que morreu em fevereiro deste ano. Uma viagem íntima e comovente pelas memórias de uma vida marcada de forma indelével por uma presença luminosa. Era um espírito livre, uma alma pura. Uma pessoa com sentido de justiça e de verdade realmente fora do comum. Um homem excepcional. Tânia Ganho evoca a sua grandiosa figura paterna, o médico extraordinário, o astrónomo amador, o inventor medalhado e o cinturão negro de karaté. Mas não deixa de fora as suas contradições e defeitos, também eles maravilhosos, diz-nos. Escrever foi a forma de lidar com a perda e de fazer o luto. Encontramo-nos com a autora na livraria Bucose para falar deste livro urgente e que se escreveu a si próprio. Desde que morreu, escrevo sem parar. Escrevo para recuperar o fulgor com que ele viveu, porque tudo se me afigura triste e ermo. Não soube que ia escrever um livro, nem que queria escrever um livro. Eu comecei a escrever o livro no dia em que me sentei ao computador a escrever meia dúzia de linhas, só para anunciar nas redes sociais, portanto, a morte do meu pai. Hesitei muito, não sabia se devia partilhar isso no contexto das redes sociais. Para mim era uma coisa muito íntima, muito do foro privado, mas achei que até para a minha mãe e para a minha família não fazia sentido eu remeter-me ao silêncio. E, portanto, forcei-me um bocadinho e sentei-me e escrevi meia dúzia de linhas só, uma espécie de homenagem ao meu pai, quem era o meu pai. E pensei que ficaria por aí e desliguei o computador e de repente eu não fiz mais nada dentro da minha cabeça a não ser escrever. E foi isso que fiz, sentei-me e comecei a escrever e depois não parei. Quando cheguei ao fim, quando senti que já tinha dito tudo aquilo que me vinha à mente a propósito do meu pai, ou assim as imagens mais importantes, eu não sabia o que é que tinha feito. Se era um livro só para mim, se era para guardar na gaveta, se era para deitar fora, só para partilhar com a família. E então fiz aquilo que fiz com a Peneia. Telefonei à Patrícia Reis, escritora, amiga, excelente editora e uma pessoa de uma generosidade enorme, e a Patrícia leu e disse: sim, tens aqui um livro. E o livro aqui está, uma sentida homenagem partilhada com o mundo. Um ato de amor para que o pai seja lembrado para sempre. Sim, é a minha maneira de não deixar que o meu pai, que para mim era uma força da natureza, era impensável que ele desaparecesse e que as pessoas esquecessem dele. Portanto, este livro foi uma maneira não só de o homenagear, mas também de sentir que ele continua vivo e continua a fazer parte da minha vida e da vida das pessoas que o conheceram. Queria muito fazer-lhe justiça, precisamente à pessoa que ele era. E a pessoa que ele era, como eu descrevo no livro, era uma pessoa cheia de contradições, de qualidades e defeitos. E eu quis assumir isso, porque até os defeitos dele eram eu ia dizer maravilhosos, não sei se maravilhosos é a palavra certa, mas eram bonitos. Havia ali qualquer coisa em tudo o que ele fazia e na maneira como ele vivia, que era muito, muito bonito. Porque havia aquele lado infantil nele. Ele era uma pessoa
Ele não perdia tempo a pensar o que é que os outros vão achar disto. Ele fazia, ele vivia, ele agarrava a vida e eu admiro imenso isso. Acho que é uma capacidade extraordinária de viver no presente. Tinha uma capacidade invulgar de superar a fúria, de viver agarridamente no presente. Gritava, dava um murro numa mesa, minutos depois já estava tudo sanado e esquecido. Dizia que precisava de praguejar. Os palavrões faziam bem à saúde, eram catárticos. Tânia Ganho diz que do pai herdou o rigor científico e factual que ela aplica no amor que tem pelas palavras. Mas é desta alegria de viver que acaba de nos falar que tira a lição mais importante. Vem dele esse rigor, mas acima de tudo vem o sentido de humor. E isso para mim é a lição mais importante. É uma pessoa sentir que as coisas estão a correr mal, estamos em baixo. E tentar pensar, espera, mas vá, há aqui qualquer coisa a que nos podemos agarrar. E o sentido do humor muitas vezes salva-me a mim, e creio que salva muitas pessoas, de depressões e de situações. Quando eu digo depressões não é no sentido clínico, não é? Mas daqueles momentos mais negros da vida. E se nós conseguirmos ver um bocadinho de humor e dar assim uma pontada de humor às coisas, acho que conseguimos superar muitos problemas. E isso também foi uma lição que ele me passou. Lembro-me das gargalhadas, dos gritos divertidos, do meu pai e um colega de cuecas na cabeça a dançarem ao redor da mesa comprida e carregada de comida. Música dos Duran Duran. Era o tempo das paixões pelos Duran Duran e dos telediscos do Zaha. Há um contraste brutal entre esta forma de encarar as dificuldades e a impotência para contrariar o declínio do pai, doente de Alzheimer. O processo foi avassalador para toda a família, que teve de lidar com o lado cru, feio e triste da doença. Foi um período violento que nos é contado agora através da partilha de momentos da intimidade familiar. É muito difícil, muito doloroso lidar com a doença de Alzheimer, muito doloroso, e eu tenho a certeza que muitas pessoas sabem exatamente aquilo que eu estou a dizer, e nós assistirmos ao declínio cognitivo da pessoa de que nós mais gostamos, como um pai ou uma mãe, é terrível, é mesmo muito penoso. Houve um processo complicado e complexo de aceitação, de aceitar que ele não tinha culpa, não é? De se ter tornado repetitivo, porque os primeiros passos de Alzheimer é a repetição, que cansa quem está à volta. Primeiro começamos por aceitar esse processo, depois temos de aceitar que ele se está a esquecer de nós, que é uma coisa muito difícil, e a partir do momento em que nós percebemos que já não conseguimos sequer comunicar verbalmente, só conseguimos comunicar através do tato, da nossa presença física, é toda outra etapa de luto que nós passamos. As palavras foram-lhe morrendo, uma a uma, até restar o silêncio. Um silêncio impotente e aterrador. Deixou de sorrir com os olhos. O processo de escrita é óbvio que espelha muitos destes sentimentos. Por um lado foi uma espécie de catarse, porque eu estava a escrever e estava a reviver estes momentos todos, quer os bons, quer os maus, embora eu apenas aflore os maus, precisamente porque queria que as pessoas se lembrassem dele pelas coisas boas e não propriamente pela doença. Portanto, foi um processo muito catártico e emocionante. Eu ainda abro o livro e há momentos em que me rio, porque me lembro dos disparates que ele fazia e das partidas que pregava, e há momentos em que ainda dou por mim a chorar, emocionada com alguns momentos que nós vivemos mais difíceis. No fim, talvez seja maior o peso das palavras tristes. Afinal, falamos da dor profunda da perda. Mas O Meu Pai Voava não é um livro triste. Parte da tristeza para construir algo maior. Partilhar este sentimento com os outros tem ajudado Tânia Ganho a ultrapassar aquilo que definiu como tristeza subterrânea. Ajuda-me, é isso que eu tenho reparado, tem-me ajudado a sair desta sensação de solidão, de que estou num processo que é solitário, porque muitas pessoas estão a partilhar comigo que sentem o mesmo, ou que sentiram o mesmo. Há pessoas que me enviam mensagens a dizer: o meu pai morreu há 17 anos e eu li o seu livro e senti exatamente
tudo como se fosse hoje. E isto que parece uma coisa triste tem um lado muito bonito e positivo, que é este lado da partilha, o sentir eu não estou sozinha, estas pessoas não estão sozinhas, estamos a partilhar aqui um sentimento universal de perda, de luto e ao mesmo tempo também este amor que sentimos pelo nosso pai, pela nossa mãe. Há aqui qualquer coisa de profundamente bonito neste processo. É a escrita como catarse, homenagem, memória e autorreflexão. O livro sobre e para o pai, que a autora acaba por dedicar à mãe, essa cuidadora incansável, foi também um gatilho para questionar o seu próprio legado. É um livro em que eu me questiono um bocadinho quem somos nós, quem sou eu, o que é que eu deixo, o que é que eu vou deixar ao meu filho. Assim como o meu pai me deixou tanta coisa, agora quase 50 anos de memórias extraordinárias, e eu dei por mim a pensar o que é que vai sobrar de mim, de que é que o meu filho se vai lembrar, de que é que as pessoas se vão lembrar, o que é que eu quero que as pessoas leiam, porque eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de textos e de papéis e de cadernos. Há um trabalho de memória que é muito interessante. Que recordações acumula um filho ao longo de 18 anos? A que nos reduzimos nós, na memória de quem deixamos para trás? Que sobrará de mim quando eu morrer? Frente de sala. Escreve desde os 12 anos de idade. Logo aí soube que esse era o caminho que queria percorrer. Pragmática, percebeu que dificilmente conseguiria viver apenas da escrita. Fez tradução técnica e legendagem e, finalmente, encontrou na tradução literária o trabalho mais próximo daquele que sempre desejou fazer. É por isso que diz que ser tradutora é uma consequência de ser escritora. Exerce as duas atividades em paralelo e é muito provável que quem nos ouve já tenha lido uma obra com tradução de Tânia Ganho. Annie Ernaux, Chimamanda Adichie, Elizabeth Strout, Leila Slimani, Yukio Mishima e Toni Morrison são alguns dos autores que já traduziu. Já há alguns anos que tenho o privilégio, é um privilégio enorme, de poder escolher os autores que traduzo, e tenho também a sorte, e que também é um privilégio, de trabalhar com editoras que já me conhecem muito bem e sabem os livros de que eu gosto, e então fazem propostas já à partida muito orientadas para o meu perfil, para a minha sensibilidade, o que é ótimo. Significa que há anos que eu ando a traduzir autores que admiro muito, com quem aprendo muito, e isso faz com que trabalhar seja um prazer. Dizia José Saramago que os escritores fazem as literaturas nacionais e os tradutores fazem a literatura universal. São eles que definem o tom de um autor para todo um novo universo de leitores. É uma responsabilidade enorme e eu sinto que, como sou escritora, a responsabilidade é redobrada. Porque eu penso, estou a traduzir e tenho sempre em mente a ideia, e se fosse o meu texto nas mãos de outra pessoa, nas mãos de um tradutor, eu quero que o tradutor faça isto assim, 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 quero que ele ouça a melodia do meu texto. Portanto, eu tento fazer exatamente o mesmo quando estou a traduzir o texto de outros autores. Quero que a melodia do texto em português seja muito próxima da melodia do texto em francês ou em inglês. Quero mesmo fazer justiça a essa voz que não é a minha. Portanto, tento adaptar-me ao máximo, que é um processo muito criativo, é um desafio enorme, às vezes é muito frustrante, mas é aquilo que eu acho que torna o trabalho da tradução tão gratificante. É quando nós sentimos que conseguimos captar aquele tom, aquela voz de outro autor, e os leitores depois nos dizem, e aí sim é muito importante. Estou a traduzir e a pensar no que é que os leitores vão sentir. Quero que eles sintam que estão a ler, por exemplo, a Leila Slimani, ou a Alice Smith, ou a Elizabeth Strout, ou a Chimamanda Adichie. É como se estivessem a lê-la no original. Isso para mim é fundamental. E é rodeados de livros e de histórias, num dos pisos da livraria Bucols, onde Tânia Ganho promove regularmente um clube de leitura, que nos despedimos com 2 sugestões para os dias quentes de verão. Neste momento estou a ler um livro de que estou a gostar mesmo muito, que se chama A Ilha de Suquan, de David Vann. Passa-se numa ilha no sul do Alasca, e é um pai e um filho com uma relação muito difícil, porque eles não se conhecem bem, e então o pai decide pegar no filho adolescente
e levá-lo para uma ilha no meio do nada, e estão os dois a ter de se descobrir um ao outro e ao mesmo tempo a ter de sobreviver com meios muito escassos. Chegam à conclusão que não levaram sementes para plantar, não levaram as ferramentas adequadas para construir abrigos, e ainda estou mais ou menos a um terço do livro e estou completamente fascinada. E faz-me lembrar um outro que também deixo aqui a recomendação para os leitores, e estando nós no verão e muitas pessoas a irem de férias, e quem não vai de férias pode aproveitar estes livros para se evadir um bocadinho do cotidiano, que é o livro do verão. Eu creio que é esse o título em português, The Summer Book, e que foi agora publicado pela Relógio d'Água, e também é uma história maravilhosa passada numa ilha. A relação entre uma mulher mais velha e já não lembro se é a sobrinha, se é a neta, porque eu já li o livro há uns aninhos, e é o mesmo ambiente de estarmos completamente isolados, longe de tudo, e as relações que nós criamos com a pessoa que está connosco é muito, muito bom. Os excertos do livro O Meu Pai Voava que ouvimos neste episódio foram lidos por Marina de Deus, da Rede de Bibliotecas de Lisboa. O meu pai escalava montanhas, dava pontapés na lua. O meu pai voava. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Antes de terminar este episódio do Frente de Sala, não podiam faltar as nossas habituais sugestões para aproveitar a oferta cultural da cidade de Lisboa. Entre 1 e 11 de agosto, a Fundação Calouste Gulbenkian apresenta as propostas da 40ª edição do Festival de Verão, que celebra o outro lado do jazz. O Jazz em Agosto. A procura costuma ser intensa, por isso apresse antes que esgote. No MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, há uma nova exposição do artista visual Daniel Blaufuchs. Os dias estão numerados. É um diário onde Blaufuchs comenta a atualidade e a sua própria vida, juntando fotografia instantânea, colagens e texto. Aqui há uns dias abri uma caneta e a caneta espirrou a tinta toda cá para fora, e eu aproveitei isso. A atriz Margarida Villanova está em palco com À Primeira Vista, a versão portuguesa da peça premiada de Suzy Miller. Esta encenação de Tiago Guedes está no Teatro Maria Matos até 10 de agosto. Então, quando tirou a sua roupa, não estava a dizer não, pois não. Peço desculpa se provoquei algum desconforto. O Capitólio tem uma nova proposta para quem gosta de cinema ao ar livre. O programa Cinema no Verão toma conta do terraço com filmes para toda a família. O Império do Sol, Gremlins, Cocoon e Jerry Maguire são algumas das propostas. To a major disaster area. Now you have got to warn people. I feel tremendous. All right, Jerry Maguire. What can I do for you, Rod? Show me the money. Show me the money! Em agendalx.pt encontra muitas outras ideias para viver a cultura na cidade. Nós ficamos por aqui, mas voltaremos para lhe trazer mais cultura. Boas férias! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.